A paz do Senhor, amados. Vocês estão bem? Glória a Deus. Hoje é o culto da Santa Ceia. Você está preparado para refazer a sua aliança com o Senhor? Reiterar o pacto com o Senhor. Então, fique conectado, porque Deus vai falar. Talvez não seja aquilo que você queira ouvir, mas eu sou muito fiel a Deus para pregar aquilo que Ele manda. E a mensagem de hoje pode até ser gritante ao seu ouvido, mas nem que saiba para um é. E eu sou a primeira a dizer, eu preciso. Talvez você não entenda, mas o título da mensagem é Fecha a Brecha. Abram a Bíblia de vocês em Ezequiel 22, versículo 30. Mas, pastor, é culto de Santa Ceia. Fique na sua, que vai dar tudo certo. Todos acharam? Diz assim a palavra. E procurei, e busquei, entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não destruísse, mas a ninguém achei. Em outras versões que fala até mais profundo, diz assim: busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade. Alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse, que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Pai querido, Deus maravilhoso, nos ajuda nesta manhã a pregar aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nos alerta nesta manhã, Senhor, manhã de Santa Ceia. Manhã, Pai, onde estaremos sentados, ceando contigo, porque só ceia com o Senhor aqueles que têm aliança com o Senhor, e é para aqueles que têm aliança com o Senhor que o Senhor quer falar nesta manhã, porque a promessa é para quem tem aliança, a promessa é para quem se posiciona para dizer: Jesus, conta comigo, Jesus, eis-me aqui. A aliança é para aqueles que é corajosos, a aliança aqueles que não é covarde, para aqueles que disseram: eis-me aqui. Por isso, Pai, nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Podeis assentar. Glória a Deus. Sabemos que no mundo antigo, as cidades eram cercadas por muralhas. Muralhas queria dizer proteção. Aquela cidade que tinha as muralhas em voltas, o inimigo não poderia entrar. O inimigo não poderia entrar, mas aqueles muros tinham que ser bem fechados, não poderia existir uma brecha, porque uma brecha que houvesse, o inimigo entraria e destruiria. Lembra-se da cidade de Jericó? A cidade era famosa pelas suas muralhas. Eram muralhas
fortalecidas, fortificadas, de tal maneira que em cima das muralhas poderiam se construir casas. Tinha pessoas que moravam, construíam suas casas em cima da muralha. Tamanho era a espessura das muralhas. Por isso, aquela cidade era considerada uma cidade fortificada, fortalecida, intransponível. Aleluia. Mas para o nosso Deus, aleluia, não existe impossível. Então, toda vez que a gente fala de muralha, de muro, está falando de proteção. Aleluia. Lá em 1 Pedro vai falar no capítulo 5 que o diabo, ele anda ao nosso derredor, procurando, bramando como um leão, procurando a quem possa destruir, procurando alguém que tenha brecha para ele entrar. Ele não precisa de porta escancarada, ele só precisa de uma brecha para entrar e destruir. O diabo, ele é nosso inimigo, querido. Ele vive buscando, é o papel dele, buscando a quem destruir, buscando a quem derrotar, buscando, aleluia. E espiritualmente falando, nós precisamos de uma muralha que nos cerque, que nos guarde e que nos proteja. Então eu quero te dizer que Deus, quando criou o homem, antes de criar o homem, Ele criou um ambiente. Criou o quê? E nesse ambiente não haveria falta de nada, não tinha falta de nada. Tudo que o homem precisava, antes de Deus criar o homem, Deus formou, Deus criou um jardim perfeito, aonde o homem não ia ter necessidade de nada, ia ser suprido em todas as suas necessidades, melhor ainda, além de ser suprido de tudo, ainda tinha a presença gloriosa de Deus. Só que o que foi que fez, aconteceu para que o homem saísse desse lugar? O pecado. Porque o pecado é a brecha que faz com que o inimigo entre e roube de você tudo aquilo que Deus preparou. Mais uma vez eu pergunto, quem é que tem promessa aqui de Deus? Todo mundo tem. A promessa de Deus é que a gente venha reinar, e reinar logo aqui em terra, porque aqui é uma preparação para o que nós vamos viver lá, né? Mas acontece o seguinte, que entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe um caminho. Existe o quê? E esse caminho é justamente o caminho que vai me levar a viver e usufruir de tudo que Deus tem para mim. Tem muita gente enganada dentro da igreja, achando que vai viver as promessas, mas não atenta que tem brechas abertas. E o inimigo entra e sassarica. E muitas vezes, olha bem, é normal uma pessoa nova convertida, está no processo, ainda ter ações e atitudes de brecha que o inimigo entre. Mas Deus é misericordioso e sabe, tanto sim que tem uma parábola onde fala, né, de uma árvore plantada que não estava dando fruto. Mas aí o jardineiro entra e disse, dá um tempo, me dê mais 3 anos, para que eu venha adubar essa terra, aleluia, para que ela venha dar frutos. Então o Senhor sabe o tempo determinado e entende ainda, muitas vezes, ações e atitudes que você ainda, por ser menino, toma. Mas tem outros que já passaram os 3 anos. E a brecha continua aberta. Porque não compreende que tudo na sua vida agora é espiritual. Tudo na nossa vida é espiritual. E se nós não atentarmos para isso, que somos nós que temos que se levantar para fechar as brechas, o diabo vai continuar sassaricando na sua vida, na sua casa e na sua família. Então, quando Adão e Eva pecaram,
Eles foram expulsos deste lugar. Mas ali mesmo, no lugar do pecado, uma voz profética ecoou: vai nascer um, nascido de mulher, que será o tapador da brecha que o homem abriu. Daquele tempo em diante, Deus começou, antes do cumprimento da promessa definitiva, a sempre procurar um homem que estivesse na brecha. Deus criou a humanidade, chegou um tempo que a humanidade se corrompeu tanto, na época de Noé, que Deus resolveu destruir tudo. Mas antes dele destruir, ele olha e achou Noé. E achou Noé. Aleluia. E levantou Noé e disse: Noé, fecha a brecha da tua casa, construa, Noé, aleluia, uma arca e coloque todos dentro. Eu já quero que você diga para essa pessoa linda e cheirosa que está do teu lado, mesmo que ele não queira ouvir, disse: Deus conta com você, para você fechar a brecha da sua família. Quando Deus acha um, querido, Ele faz. Ele faz. Não, mas não é pela sua capacidade. Não é pelo seu falar bonito, pregar bonito, orar bonito. Não, não. Quando Ele vê um coração sincero, um coração disposto a fechar as brechas. Deus achou Noé. Mas no processo de Noé, imagine, foram anos e anos construindo aquela arca. Quantas humilhações Noé deve ter passado? Fica aí abestalhado, dizendo que vai chover. Nunca choveu, vai chover porque você está falando. Para fechar a brecha, é necessário às vezes passar por certas humilhações. Quem estava aqui no meu aniversário viu, a pastora Tânia, foi muito lindo. Eu me emocionei muito quando, irmãos meus todos subiram aqui no altar. A gente acha bonito, que coisa linda, mas não sabe qual foi o processo. Não sabe o que eu tive que passar para que eu verdadeiramente Deus olhasse e disse: achei um na brecha. Para eu estar aqui hoje, ninguém sabe o processo, as humilhações, as vergonhas que eu tive que suportar e suportar calada, porque eu entendia que eu tinha que fechar as brechas. Eu entendia que o propósito era maior do que o processo. Oh, glória. Aleluia. Alguém está me entendendo o que eu quero falar nessa manhã? O pecado entrou, mas ele tem que sair. Ele já saiu. Glória a Jesus. E por causa de Noé, toda a família de Noé foi salva. Deus decidiu também destruir Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque o pecado já estava fedendo, cheirando mal as narinas do Senhor. Mas antes de destruir Deus, eu tenho um amigo na terra. Eu tenho um que está na brecha. E tudo que Deus faz, querido, Deus faz na certeza. Deus não visitou Abraão ali sem motivo. Quando Deus visita Abraão, reitera a promessa na vida dele, e aí diz para ele algo que ele tinha que fazer. Aonde tiver um na brecha, Deus sempre vai falar o que está por vir. E não seja covarde. Sempre entregue. Eu me entristeci também muito no dia que veio todos os meus irmãos aqui para a glória de Deus. Estavam todos aqui, mas faltava um.
Naquele momento bateu uma tristeza. Eu disse: Jesus, não era para faltar nenhum, mas foi o primeiro que eu lutei para vir para a presença. Mas o homem tem escolhas. Aí o Senhor disse no meu coração: você não falhou. O homem tem escolhas. Ele que decide ouvir e praticar, obedecer ou não. E a Bíblia diz que o homem muitas vezes, alertado, endurece a cerviz. E aí a destruição virá de repente, repentinamente. Fecha as brechas. Deus está falando com alguém aqui hoje. O diabo que vive ao redor procurando a quem tragar. E quer destruir vidas aqui neste lugar. Quer destruir famílias. Quer destruir casamentos. Quer destruir filhos. Mas o que se levanta faz toda a diferença. Deus pode encontrar alguém aqui hoje. Aleluia. Deus tem uma proteção para nós. Essa proteção já veio. Quem era essa proteção, pastora? Jesus nasceu. Ele é a nossa proteção. O Salmo 91 é nada mais, nada menos do que uma palavra profética sobre o Messias que viria. Ele é o lugar, ele é o esconderijo do Altíssimo. Que nos guarda e nos protege. Então, a brecha que foi aberta lá no Éden, no deserto foi fechada. Quem está entendendo? Jesus teve que ir para onde? Para o deserto. Foi no deserto que ele disse não a Satanás. Isso aqui é para falar comigo e com você. É no deserto que você tem que se levantar para fechar a brecha. Não é quando está tudo bem, não. Aí é fácil. Não, está tudo bem é porque Deus é na minha vida. Quem te disse isso? É no deserto que você vai ter que aprender a fechar as brechas. É no deserto da humilhação, da vergonha, da traição, da calúnia, da necessidade. É no deserto que eu fecho as brechas. É no deserto que eu recebo autoridade dada por Deus. Porque Jesus saiu do batismo, o céu se abriu. A manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi manifestada na terra. Mas ele vai para o deserto. O céu abre, Deus diz: eis aí o meu filho amado, em quem meu coração se compraz. Aí ele vai para o deserto. Ele não disse: porque Deus me ama, meu Pai me ama, agora eu vou voltar para o jardim. Não. Ele disse: eu sou o fechador da brecha que o homem abriu. E ser fechador de brecha é se colocar no lugar, na frente. Jesus foi ficar na minha e na sua frente no deserto. A Bíblia diz que ele foi tentado por todo tipo de tentações. Eita glória! Ele foi tentado no meu e no seu lugar. Ele resistiu, ele morreu no meu e no seu lugar. E foi morte de cruz, para que essa brecha fosse fechada. Quando ele está lá na cruz e diz: está consumado. A brecha que estava aberta está fechada. Acabou para você, Satanás. Agora a pergunta que não quer calar: e por que o diabo anda tanto cirandando na sua vida? Mas eu sou crente, pastora, eu sou batizada, e daí? Mas a brecha está aberta.
E muitas vezes, olhe para cá, a brecha está aberta ainda na nossa vida, e a gente quer se adiantar para fechar a brecha na vida dos outros. Jesus era Deus, mas teve que ir para o deserto. A Bíblia lá em Hebreus vai dizer que ele teve que se humilhar, aprendendo a ser obediente. Ele não foi batizado e saiu para dizer curar, transformar. Não. Primeiro ele foi para o deserto. E tá bom no deserto? Não. Depois do deserto tem cruz. Depois do deserto, querido, teve cruz. E cruz significa dor, renúncia, dor na carne mesmo. Aleluia. Mas ele venceu, para que você e eu também vencêssemos. Mas não se iluda. Não é só um título de crente, não basta estar só na igreja, não basta só hoje aqui, porque Paulo diz que nós devemos nos analisarmos antes de cearmos. Mas quantos de nós ceia e volta a fazer tudo de novo? Volta a mentir, volta a enganar, volta a falar mal dos outros, volta a não obedecer às lideranças. A brecha aberta. Depois diz, por quê? Cadê as promessas, Senhor? Deus não vai fazer mais nada, Deus já fez. Aqui está o lugar da bênção. Aqui está o lugar da herança. Mas para eu chegar ali, para tomar posse, existe um caminho. O grande problema é que tem gente que acha que está no caminho, mas está no caminho oposto. Pastora, isso é verdade, está na Bíblia. É por isso que a Bíblia diz que naquele grande dia muita surpresa haverá. Para aí para pensar, quando eu penso nisso eu me tremo, irmãos. Porque a Bíblia diz, ai de quem pensa que está de pé, viu? Cuidado você que pensa que está de pé, para que não caia. Porque o coração do homem é enganoso. Fecha a brecha. Fecha a brecha da arrogância, da prepotência. E eu quero dizer algo que vai doer. Lá no mundo, quando você não conhecia a palavra, você já tinha uma natureza difícil, já tinha um modo de agir difícil, mas quando você bota os pés na presença de Deus, você vai se tornar bem pior, se você não vigiar. Porque tudo na sua vida se torna agora espiritual. O diabo já tinha você lá no mundo, aí você achava que estava bombando, adulterava, mentia, roubava, se prostituía, e ele é meu, já é meu, já é meu. No dia que você levantou a mão para Jesus, o inferno, ele agora vai trabalhar com toda a ênfase para você voltar para lá. Então é por isso que ações e atitudes que antes você não tinha, agora você, toda vez que dá lugar à carne, você vai fazer e vai fazer pior. Pastor, verdade. Porque agora você se tornou uma pessoa espiritual. Quando eu digo que você é espiritual, não estou dizendo que você já está pronto espiritualmente. Eu estou te falando que a sua vida se tornou agora um caso espiritual. Porque o diabo sabe que uma vez você em Cristo Jesus, você vai se tornar uma dinamite do inferno. Aleluia! Então isso eu entendia. Eu olhava para minha família e disse, não, eles não vão para o inferno, Senhor, porque eu vou me posicionar. E toda vez que eu era humilhada, traída,
escarnecida como eu fui. E olhe, quando o homem entra no processo em todas as áreas, é dentro de casa, é na igreja e é no trabalho. É de tudo que é lado. E vou lhe dizer, não é o diabo não, o próprio Deus permite. Está quente aqui, viu? Cadê o pastor Ricardo? Está quente aqui. Olha só. Quando começa o processo na sua vida, é de tudo quanto é lado. Mas eu tenho um conselho para te dar nessa manhã. Se posiciona, porque vai doer menos. Se posiciona em Cristo. Porque olhe para cá, não é sobre você. É sobre Ele em você. Então, vai aí uma palavra profética. Aquilo que aos seus olhos você acha que não pode suportar, em Cristo você vai suportar. Em Cristo você vai aprender a perdoar. Em Cristo você vai aprender a amar. Em Cristo você vai aprender a ser humilde e baixar a sua cabeça. Vou lhe dar outra dica nessa manhã. Na área que você precisa ser transformado, é nessa área que você vai ser provado. Vou repetir. Na área que você precisa ser transformado, é nesta área que você vai ser provado. Se é na área financeira, é aí que você vai ser provado. Vai parecer que está tudo bem, daqui a pouco acaba tudo, foge tudo, nada dá. É o Senhor dizendo, é nessa área aí que eu quero te transformar. Você tem que atentar nessa área aí. Se é na vida sentimental, é nessa área aí. Muitas vezes você está sendo rejeitado, sozinho, se sentindo solitário. E é Deus dizendo aí, é nessa área que eu quero te tratar. Agora, fica preocupado, não fica preocupado não, diga para seu irmão. Uma vez você é tratada, é nessa área aí que o nome do Senhor será glorificado. Você pode dar uma salva de palmas para aquele que vive e reina. Deus está procurando um que se coloque na brecha. Tem muita gente, querido, dizendo que está na brecha, mas está longe. Aliás, fala do nome de Jesus, mas na hora de agir, age de acordo com as suas vontades, com as suas emoções. Vou repetir, as suas emoções vai destruir tudo ao seu redor. E não é o diabo não. O diabo só entra nas brechas que você próprio abre com a sua natureza. Para de dizer que tudo é o diabo. Ele entra, mas quem abre a porta é você. Abre porta com a sua boca. Abre as portas pelas suas finanças. Finança, pastor? Sim. Quando você está dentro da igreja, não dizima, não oferta. O diabo está dizendo, já sei onde é que está o seu coração. Não é porque, preste atenção, você pode até vir dar em obediência. Não, a pastora está falando, eu vou dar agora para parar. Não, mas o que o Senhor quer é o prazer, é o entendimento. Deixa eu falar uma coisa aqui sobre entendimento que você não entendeu ainda. A sua vida, tudo vai ser resumido no tamanho da sua mente. O seu carro vai ser do tamanho da sua mente. A sua casa é do tamanho da sua mente. O seu ministério é do tamanho da sua mente. Você sabia disso? O dinheiro que chega na sua mão é do tamanho da sua mente. Você já viu alguém com a mente pequenininha morar em palácio? Deus procurou um homem, achou José, disse: o tamanho da mente desse homem.
Ele não pode ficar aí morando na casa de papai como filhinho amado do pai. Tirou José. Botou José aonde? No processo. Para quê? Para que a mente de José... Diga, o processo é para você crescer a sua mente. Tudo na sua vida é do tamanho da sua mente. A sua saúde é do tamanho da sua mente. Pastor, eu sei que isso está gravado, mas eu tive uma notícia tão triste de uma amiga minha pastora. Mas eu já disse ao Senhor, eu vou me levantar para ajudar. Ela está desenganada pelos médicos. A igreja está fechando. Dividiram a igreja enquanto ela estava internada. Passou 8 meses internada. Chegou ao ponto que o médico disse, eu não tenho mais o que fazer. Ela estava aqui no meu aniversário. Não tenho mais nada o que fazer por você. E eu ouvindo. E fico ligada. É do tamanho da mente. Só fica, tudo é o diabo. Eu aqui, eu prego, é a palavra. Satanás. Esse negócio de culto de oba, sai demônio. Só botar demônio no altar, demônio está debaixo dos nossos pés. Ele não pode mais nada na minha e na sua vida, se você fechar as brechas. Para de falar que tudo é o diabo. A palavra hoje é fecha a brecha. E entenda que a sua vida não mudou ainda, porque tem brechas abertas. Brechas comportamentais. Brechas na linguagem. Porque o povo que fala errado muitas vezes são os povos que estão dentro da igreja e ainda é carnal. Aprenda a falar correto a linguagem dos céus. Tem gente que abre a boca. Na minha casa estou tendo uma luta, porque é um hábito de falar. Eu digo, dentro da minha casa eu não aceito. Sabe por quê? Porque está na Bíblia que você se alimenta daquilo que você fala. Você se alimenta disso. Então não traga lixo para dentro da minha casa. Você entende isso? Mude a linguagem. Fecha essa brecha. Satanás vive ao redor procurando. Você abre a boca e libera ele agir na sua vida, nas suas finanças, na sua casa, na sua saúde, na sua família. Está na hora de se posicionar como guerreiro. Você pensa que Efésios 6:10 é o que? É brincadeira aquilo ali? Quando nos coloca numa posição de soldados. Soldados têm aqueles instrumentos que bota no rosto, está falando da mente. Que bota no rosto também, está falando da boca. Está falando do escudo da fé que guarda os órgãos vitais. Se você não tiver fé, o diabo vai entrar na sua saúde. Então para de falar, meu pai morreu assim, minha mãe morreu assim. Para de declarar, dar legalidade ao diabo. Se levante, vai se cuidar e dizer, Satanás, em mim toda maldição dos meus genes foi quebrada. Eu vou lhe explicar tanto que o mundo espiritual é tão real, que eu já lutei dentro do meu quarto, eu já falei isso aqui. De um inimigo se levantar e dizer, vou levar, vou fazer. Eu disse, você vai passar por cima de mim. E por cima de mim não passa, sabe por quê? Porque Cristo está em mim. A brecha foi fechada, que é Cristo Jesus.
E isso é tão sério que lá em Êxodo você vai entender que profeticamente, quando o anjo da morte passou para matar todos os primogênitos, qual foi a ordem? Coloca nos umbrais da porta o sangue do cordeiro. E quando é que eu estou colocando o sangue do cordeiro na minha porta? Quando eu estou em Cristo. Aleluia. Você representa Cristo dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, na sua faculdade. Você é representação de Cristo. Aí pensamentos invertidos. É o diabo me perseguindo. O diabo não pode mais nada com você. Sabe por que você não está bem mais lá adiante? O único problema é você mesmo. Que não quer se levantar para fechar a brecha. Não adianta eu dizer que estou em Cristo, nova criatura eu sou, se as minhas ações e as minhas atitudes continuam sendo a mesma. Se as minhas reações são as mesmas. Falaram mal de mim? É comigo mesmo, eu digo na cara. A se converter. Não, eu não gosto daquele jeito da pastora pregar. Vá se converter. A mudança não é só o exterior, não. Primeiramente é dentro. Jesus não, o diabo não tem medo de crente que prega, que ora, que jejua, não. Não adianta você pregar, jejuar e orar se as suas ações não condizem. Porque eu jejuo para quê? Para matar a carne. Aí tem gente que diz assim, vou jejuar por uma vitória. Que vitória, rapaz? A vitória é você mudar, rapaz. Quando eu jejuo e mato a minha carne, as investidas se levantam e eu me posiciono em Deus. Aonde eu chegar, eu vou ter autoridade para dizer, sai, diabo. Aqui você não sassarica. Através de você, a sua empresa prospera. Através de você, sua família é transformada. Através de você, o câncer tem que ser expelido. Através de você, o demônio tem que bater em retirada. Aleluia. Glória a Deus. É você que decide ficar onde você está. Porque, volto a reiterar. Sua mente, aqui está compre batom, Romanos 12:1. Apresentei um sacrifício vivo no altar. Sacrifício vivo, parece até uma distorção, porque sacrifício é morte. Vivo é o quê? Morte vivo. Então o Senhor está dizendo, é isso que Deus quer que você seja. Morra para esse mundo, morra para a sua natureza. Porque crente é tratado, está aí meu testemunho se você quiser ouvir, ali só é, porque não consegue falar tudo. É de receber dedo na cara, quem você pensa que é? Não vejo o chamado de Deus em você e eu baixar a cabeça. Marido com amante e eu tratando do mesmo jeito. Por quê? Porque outrora eu dizia, comigo mesmo nenhum bota a banca. Jesus disse, então vamos ver, porque em mim tem que ser uma nova criatura. Alguém está me ouvindo aqui? Ou você entende o que é tapar a brecha, ou o diabo vai continuar sassaricando com a sua vida, com as suas finanças e com a sua casa. Mas levanta a mão e diga, Satanás, na minha família não. Cuidado. Cuidado. Quando você se posiciona, até quem era para a morte vai ficar vivo. Você sabia disso? Você sabia disso? Já contei aqui, ela não está aqui.
Eu vi. A Ilma estava comigo no quarto. Deus me mostrou. E eu não tenho dom de visão. Não tenho. Eu vejo, eu ouço as coisas e sinto pelo Espírito. Mas nesse dia no quarto, eu e ela, foi ou não foi? Deus me mostrou literalmente minha mãe no caixão. E isso é tão nítido que eu ainda vi que tinha. Ainda disse assim: o pescoço dela está torto, deixaram torto. E a dor dilacerando o meu coração. E ela teve que botar água com açúcar para mim. Está lembrada, minha filha? Mas eu fui para a brecha. Eu fui para a brecha e disse: Senhor, está escrito que a oração de um justo tem muitos efeitos. Eu não aceito perder minha mãe agora. Isso é para quem tem autoridade com Cristo, intimidade com o Senhor. E entrei ferrado, orando, até Deus me responder. E Deus respondeu, ainda disse assim a mim: estou dando mais 15 anos a ela. Às vezes eu quero fazer a conta para ver se já passou os 15 anos, mas fica até... A oração de um justo que está na brecha tem muitos seus efeitos. Abraão chega para o anjo da morte e diz: Senhor, se tiver 50, eu não vou destruir. Se tiver 40, eu não destruo. Se tiver 10, eu não destruo. Você tem que entender. Porque quando nós estamos em Cristo, nós recebemos uma nova identidade. Aleluia. As coisas desse mundo não lhe atraem mais. Tem gente que fica perguntando: pastora, eu estava viajando mesmo, a ovelha, pastora, é besteira tomar um vinhozinho? Eu não critico ninguém, cada um vive de acordo com a sua fé. Eu disse: mas meu amor, eu sei de onde eu vim. Eu sei quem eu era. Então eu não vou dar nenhuma brechinha ao diabo. Não tomo nenhuma gota, Satanás. Eu sou cheia assim, mas é do Espírito. Nada contra. Tudo é por fé. Mas eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Então nem uma gota na minha boca, para não dar brecha ao diabo. Você conhece as suas fraquezas. Cuidado. Alguém me ouve? Em Neemias 4, já estou terminando, mas quem está gostando, diga amém. Neemias 4, versículo 7 diz assim: quando Sambalate, Tobias e os homens de Asdod foram informados que os trabalhos de restauração dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, eles ficaram como? Furiosos. Você está vendo aqui? Eu estou pregando isso, o demônio está furioso, porque eu estou falando a você, para você fechar essa brecha que está sendo acesso para o diabo destruir as suas finanças, a sua vida sentimental e a sua casa. Ficaram furiosos. Ficaram furiosos, porque o alvo do diabo era destruir a identidade de Jerusalém como ele tinha. E ele sabia: se fechar os muros, a proteção vai vir e acabou para nós. Você está entendendo? Quem está entendendo aqui? É você que decide. Viver em Cristo. Eu não vou falar nem de promessa, querido, porque promessa para mim, olha, eu não estou subestimando. Mas quando você está em Cristo, seu sentimento não é mais as promessas, é agradar a Ele. Muda tudo. Amanhã eu vou providenciar, em nome de Jesus. Amanhã eu vou dar uma providência. Que é onde eu coloco a mão. Não há nada que eu não resolva. Porque não é nada sobre mim. É sobre Ele e mim. Aprenda. Viver em autoridade. Aprenda. Aleluia. A fechar a brecha. Quando você fecha a brecha, você reivindica toda a sua casa. É assim que eu faço. Senhor,
A tua palavra diz que não ficará uma unha de fora. Eu sei, meu irmão morreu, mas eu tenho certeza que eu vou encontrar ele naquele grande dia. Errou, mas eu sei que as orações de um justo têm muitos seus efeitos. Que naquele grande momento ele disse: Senhor, eu me arrependo. Porque a oração de um justo tem muitos seus efeitos. Está na hora de se levantar. Está na hora de parar com meninice de menino babão. Se levanta, chega. Para de estar botando Satanás no altar. Acabou para você, Satanás, na minha vida. Eu vou fechar essa brecha. Se é da mentira, eu vou fechar. Se é da pornografia, eu vou fechar. Se é na maledicência, quem é que sabe o que é maledicência? Tem gente que tem o dom de falar mal dos outros. Sim ou não? Já é da pessoa. Quando começa a conversar, de repente está falando mal dos outros. Maledicência é um espírito. Fecha a brecha. Fecha a brecha. Aquilo que você não pode falar pessoalmente para alguém, não fale pelas costas. Porque isso aí é abertura de brecha. Mas tome uma decisão hoje. Hoje é dia de Santa Ceia. De se autoanalisar, dizer: acabou para você, diabo. Eu entendi que não é você, não sou eu. A culpa é minha. Foi isso que Abigail fez. Abigail era casada com o homem de Belial. Homem de Belial é um homem sem caráter. É um homem endemoniado. Mas ela foi para o rei e disse: a culpa é minha. Não estava presente na hora que o seu servo chegou pedindo: a culpa é minha. Pare de terceirizar o problema que é seu. O problema é seu. É você que está ouvindo a palavra. Está na hora de praticar. Para viver o extraordinário de Deus. Pastora, mas é quando dizem essa palavra. Essa palavra. Porque Deus tem pressa em te abençoar. Eu vou repetir. Toda vez que o diabo vê que você vai subir de cargo, subir de nível, que tem algo bom chegando para você, ele vai usar pessoas. Vai usar quem? Vai usar quem? Aí às vezes é a própria pessoa que você está dizendo que está te perseguindo, é que vai ser instrumento de te exaltar. Eu já contei isso aqui. A mãe de Jéssica, aquela mulher me perseguia, era uma inveja, era uma coisa terrível. Eu dando amor e dou amor. E eu fui instrumento para ajudar as filhas. É por isso que essa menina me tem como mãe. Mas ela sempre estava procurando confusão. E eu calada, só dando amor a ela. Mas um dia que eu estava no deserto, sem dinheiro, sem carro, nome sujo, eu falo a verdade porque a minha vida é transparente. Uma coisa que eu odeio, mas quando você está no deserto, até isso veio. Mas eu entendi, há um tempo determinado. Aí eu recebi um dinheiro de presente. Pastora Tânia até profetizou. Disse: eu via um patrão que eu tinha, um empresário, lhe dando um envelope. E esse envelope dizia: é para comprar seu carro. Dá o sinal de seu carro. Eu digo: oh, eu recebo? E foi assim na mesma semana. O homem me chamou lá na sala e disse: minha amiga, que ele me chamava, tome aqui. Dê entrada no carro. Oh, tome aqui, é um presente para você. Não falou nada de carro. O Espírito Santo falou: dê entrada no seu carro. Eu digo: como? Se eu não tenho o nome limpo. O nome está sujo. O que eu queria era já limpar meu nome. O Senhor disse: é para comprar o carro. Sabe quem Deus usou? Quem me perseguia. Não, Neia. Para você eu empresto meu nome. Sem dúvida nenhuma. Me pegou pela mão e disse: nós vamos comprar seu carro agora. E chegou lá e comprou o carro. E quer que eu lhe diga? Uma bênção atrai outra bênção. Aí eu saí do deserto. Porque é um tempo, viu, determinado. Saí do deserto e pude comprar um carro melhor. Meu nome já limpo. Aí eu disse: não, Nete, agora chegou o tempo de eu te abençoar. Porque um coração grato é assim que faz. Ela sem carro no deserto. Eu digo: tome para você.
Meu filho dizia, não, minha mãe, eu tenho aqui, compro por 10 mil para assumir a prestação. Eu disse, eu abro mão deste dinheiro, 10 mil há 20 anos atrás. Há mais de 20 anos. Eu abro mão desse dinheiro, porque eu vou abençoar quem me abençoou. Tome, minha filha, o carro é seu, ainda com coisa de gás e tudo. E esse carro ficou na mão dela por quase 10 anos, porque é assim que Deus faz. Levante a mão e declare para os céus ouvir: toda brecha na minha vida eu vou fechar. Amém? Vamos cear, mas guarde isso, se eu fosse você eu anotava. Tudo que eu tenho é do tamanho da minha mente. Anote mesmo. Tudo que eu tenho, o emprego que eu tenho, a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, é do tamanho da minha mente. Aí agora, guarde isso. Você decide. Ou entra para viver o processo e deixar ser transformada de dentro para fora. Ou fica nesse mesmo. Tirar o cinto que eu nem vi. Ou fica nesse mesmo lugar. Você decide. Amém? Vamos cear? Antes de ficar, fique sentadinho aí. Feche os seus olhos. E mastigue essa palavra. Eu sei que você tem muitos sonhos. Você tem sonhos de prosperar. Você tem sonhos de ser um grande empresário, de uma grande empresária. Você tem sonhos de ter uma família abençoada. O Espírito Santo está dizendo, só depende de você. Se levanta nesta manhã. Neste momento que vai estar reiterando a aliança com aquele que pode todas as coisas. Você pode estar dizendo, mas eu tenho Cristo. Quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. Então, se as suas ações e suas atitudes continuam sendo a mesma, você não está em Cristo. Você está se iludindo. Você está como religioso. Amém? Então, neste momento, Paulo diz, analise-se o homem a si mesmo. Não analise o irmão, aquele que lhe feriu, o cônjuge. Não, é você agora. É você e Deus. É você e o Espírito Santo. Converse com o Senhor agora. Senhor, me mostra, Espírito Santo. Eu preciso de mudança. Tudo começa com uma decisão. Quem quer ser transformado aqui, dá um glória a Deus. Paulo sabia que para ele ser transformado numa nova criatura, ele tinha que passar pelo processo. E o processo requereu ele ser espancado, humilhado, caluniado, muitas vezes, açoitado, muitas vezes. Foi isso que Deus disse a ele. Duro para ti será recalcitrar contra os meus agrilhões. Duro para você, cara. É duro para você. Relutar, deixa eu trocar. Relutar pelo processo de Deus na sua vida. Amém? A palavra do Senhor diz, Paulo falando. Aleluia. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Que coisa linda. Na noite que foi traído, ele pensou em mim, pensou em você. E logo após haver dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é doado por vós. Fazei isto em memória de mim. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. O mandamento do Senhor. Fica aí de pé, por favor. Feche seus olhos. Envia as tuas mãos para cá, porque é profético.
Amém? Coloque suas mãos para cá, vamos orar. Pai, aqui está esse pão representando, Senhor, Pai, o teu corpo, Pai. É uma palavra, Senhor, de despertamento, meu Senhor. Que a gente possa fechar as brechas, meu Senhor, para cearmos contigo, sentarmos à mesa. Porque o Senhor é um Deus que sonda o coração de cada um que está aqui. Se existe brecha, meu Senhor, de falta de perdão, brechas, meu, de mágoa, de angústias, meu Senhor, de algo que nós temos, Senhor, contra o nosso irmão, Senhor, este momento agora é de nós analisarmos, meu Senhor, para sentarmos na mesa, porque esse pão cura, esse pão nos liberta, esse pão que representa a tua carne, nos livra, meu Senhor, e o Senhor está aqui no nosso meio dizendo, analise-se o homem a si mesmo, porque não é o Senhor que está nos analisando, é nós que precisamos reconhecer aonde nós estamos e onde queremos chegar em Ti, Senhor. Recebemos, Senhor, a Tua bênção, meu Senhor, neste dia, porque reconhecemos que nada somos e nada temos se o Senhor não estiver em nós, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração através, meu Senhor, dessa renovação, Pai, de hoje, de gratidão, em nome de Jesus. Pai, de igual modo, nós apresentamos esse suco representando o Teu sangue, Senhor. Celebrando nesta manhã, Pai, a Tua vitória na cruz. Trazendo aqui como a pastora, Senhor, meu Deus, ministrou a Tua palavra. Dizendo que é um despertar para a igreja. É um tempo novo, Senhor, meu Deus, de entendimento. De saber, meu Deus, que esse sangue... que esse sangue que foi derramado naquela cruz, ele sarou toda a terra, e ele sara os nossos corações e fecha todas as brechas que existiam na terra e nos céus, e agora o inimigo não tem mais acesso para acusar, porque Jesus, o pão que desceu do céu, aleluia, ele veio, ele se sacrificou e ele entregou a sua vida. A palavra vai dizer que ele humilhou-se a si mesmo, esvaziando da sua forma de Deus e se tornando servo. E nesta manhã, Senhor, ao comer e ao beber desse suco, Pai, nós declaramos profeticamente que é um tempo novo, que é um tempo de fechamento de brechas, que é um tempo de crescimento, é um tempo de avanço, é um tempo de alargamento, Pai, porque a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz, e ela é fiel para fazer infinitamente mais. Faz, Senhor meu Deus, Pai, aquilo, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, que nós não podemos fazer, mas neste tempo, nesse dia de hoje, as brechas são fechadas por nós, Pai. Obrigado, Senhor meu Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é doado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos. Agora, não coma por comer. Medite no que foi falado aqui. E coma do pão dizendo: Senhor, fala ao meu coração as brechas que estão abertas na minha vida. Às vezes a brecha é não ler palavra, não ler Bíblia, é não ter o tempo de devocional com o Senhor. Aleluia. Você não pode pedir que o Espírito Santo te lembre da palavra, se você não conhece a palavra. Então está na hora, começou o ano. Quem está lendo a Bíblia toda? Se não está, volte a ler a Bíblia toda. Comece pelo dia de hoje, depois quando você terminar você volta, mas comece. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Levante esse pão e declare: eu vou fechar todas as brechas na minha vida, porque eu vou viver o extraordinário de Deus na minha vida e na minha casa. Todos conhecerão esse Deus que liberta e que transforma. Do mesmo modo, depois de cear, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é o cálice da nova aliança. Pergunta para teu irmão: você sabe o que é que você está segurando? Aqui representa o sangue do Cordeiro, que foi derramado por vós. Agora, pergunta que não quer calar: você acha que esse sangue foi derramado para que a sua vida continuasse a mesma? Você acha que ele foi para a cruz e dizer: está consumado, para você viver uma vida de enfermidade, de miséria, do diabo te dominando? Ele foi para a cruz para que você tivesse vida e vida em abundância. Essa vida abundante você só vai ter quando você estiver com a mente dele. A mente de Cristo é mente de expansão, é de abundância, mente de paz, mente de alegria. Essa mente é Deus te usar para mudar todos dentro da tua casa. Para quando tiver alguém que não está bem, você dizer: meu filho, vai passar. Essa luta vai passar, porque nosso Deus está no controle. Ele morreu na cruz para que você vivesse o extraordinário. A Bíblia diz que ele, sendo rico, se fez pobre, para que na pobreza dele nós fôssemos enriquecidos. Em alguma área? Não, em todas as áreas. Não é só financeira, financeira é o de menos. Enriquecido na sua alma. Deus quer que você tenha para dar, com a alma cheia de esperança, cheia de fé, cheia de alegria. É você abrir a boca e dizer: sua história vai mudar, minha filha. Deus tem o melhor para você. Levante o cálice. E se você está com seu cônjuge, troque o cálice e profetize. Aleluia. E profetize: nós estaremos juntos até que ele volte. Profetize mais, diga: nós vamos crescer em mente e vamos usufruir de tudo que ele preparou para nós. Aleluia. Glória. Eu vou trocar com você, meu irmão. E que a mesma oração que eu fiz para aquele homem que estava aqui, eu vou fazer para você. Que tudo que estiver em mim, a mesma ousadia, a mesma intrepidez, seja agora transferido para você. E que ao beber desse cálice que eu iria beber, a sua mente seja renovada em Cristo Jesus. Bebamos todos, aleluia, com alegria. Diga para ele: obrigado. Obrigado.
vou viver o extraordinário do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esta certeza, Pai. Aleluia, que tudo na nossa vida vai mudar. Obrigado, Pai, porque nós aprendemos hoje que as brechas têm que ser fechadas em nome de Jesus. Aleluia, porque nós